Olá, me chamo Elaine, irei apresentar um trabalho da Unicelf, Prática Interdisciplinar. O tema do nosso trabalho é material pedagógico adaptado para crianças especiais em sala de aula. A nossa tutora é a professora Vanessa da Silva Almeida. Os componentes do grupo são a Taina Valéria, Elaine Grace, Janária Paulo, Sandra Soares Pires, Vânia Maria Teixeira. A introdução do nosso trabalho, nós vamos enfatizar a adaptação pedagógica adaptação do material pedagógico para crianças especiais em sala de aula. Falaremos também da capacitação do professor e entrevista com a família. A nossa fundamentação teórica, a gente realizou uma pesquisa que foi feita através de sites científicos, né? Temos algumas citações, né? E a gente sabe a importância do trabalho de adaptação de material para crianças especiais em sala de aula. O material pedagógico que a escola tem como proposta para a criança é o material convencional. Esse material, ele não serve para a criança atípica, que são as crianças com TEA, com TDAH, com TOD, TAG e síndrome de Down. Necessita de uma adaptação desse material pedagógico. Por quê? Porque o material convencional, ele vem muito estruturado, ele vem muito leitura, né? E às vezes o professor não sabe se aquela criança atípica, ela sabe ler, se ela sabe fazer a pegada do lápis, se ela consegue falar. Então, para que isso aconteça, a adaptação do material pedagógico adaptado, primeiramente o professor ou psicopedagogo da escola, ele tem que realizar uma entrevista com a família, buscar informações. Essas informações que a família trouxer para o professor ou o psicopedagogo, necessita do marco de desenvolvimento da criança, que necessita do desenvolvimento da criança da parte cognitiva, sensorial, motora, né? Precisa buscar também relatórios das terapias, saber como anda o comportamento daquela criança, porque às vezes você traz a criança para a escola totalmente desregulada, ela não consegue evoluir, né? Então, todas essas informações precisam ser tragas para a escola, para o professor ou para o psicopedagogo. A capacitação do professor é muito importante também. Por quê? Porque através disso ele vai conseguir fazer um PEI de excelência com as informações que a família trouxe, dos terapeutas, né? Da própria vivência da criança em casa, né? O psicopedagogo também vai fazer essa estruturação com essas informações e ele vai fazer a montagem do PEI. Com o PEI de excelência, você consegue fazer a estruturação de um material pedagógico adaptado, você consegue adaptar. E acaba sendo um material que consegue desenvolver a criança, né, fazer com que a criança aprenda, evolua. Então, a nossa proposta, no nosso trabalho, a gente colocou aqui um material adaptado, que é um livro, certo? Ele é plastificado. Eu tenho uma aqui de base para vocês, né, dar uma olhadinha. Ele é plastificado, a criança vai montar aqui a letra, né? Tem a letra D, que tem um consoante, as vogais, ele vai formar uma palavrinha. Essa palavrinha ele vai fazer o pareamento com uma figura, por exemplo, aqui ele pode formar o dado, né? Ele vai fazer o pareamento com essa figura, que é o comparativo com a figura, né? A palavra com a figura. Pode fazer essa tarefa várias vezes, sem ultrapassar o limite da criança, para não haver um excesso de atividades, né? Para cada tipo de criança. Para que isso ocorra, o professor para fazer essa estruturação, ele precisa representar a ideia, ele precisa fazer a construção do material, ele precisa colocar em prática esse material adaptado com a criança, ele precisa avaliar o manuseio desse material, ele também vai precisar avaliar o marco de desenvolvimento do aluno, realizar as anotações. E após a realização da anotação, ele fazer um relatório. Esse relatório vai ser uma devolutiva para a família, para os terapeutas, para o neuropediatra e para o pediatra, né, para eles terem conhecimento como anda o desenvolvimento da criança educacional, né, dentro da escola.
certo? Na nossa metodologia, a gente buscou o material, artigo científico para fazer essa pesquisa. Utilizamos também uma entrevista com a professora, realizamos algumas perguntas para ela, qual foi a impressão do trabalho, do material pedagógico adaptado, como a criança se saiu, qual foi a sensação da criança, né? A conclusão, resultados de discussões, né, que é a conclusão. O que a gente chegou a concluir desse trabalho? Que quando a criança ela é matriculada numa escola, a criança atípica, o professor ele tem que ter uma proposta, ele tem que ter um olhar diferente para aquela criança. O que é essa proposta? É justamente o material adaptado, porque geralmente as crianças atípicas, elas não vão conseguir desenvolver com o material convencional da escola. São poucas crianças atípicas que conseguem desenvolver com material convencional. Geralmente precisa da adaptação de material. Então, o professor ou psicopedagogo, ele vai ter que ter esse olhar diferente, essa proposta diferente para essa criança, para que aconteça o desenvolvimento educacional da criança. Aqui foi as nossas referências, onde nós realizamos as pesquisas em artigos, né? Temos as referências das citações. Aqui é o nosso link de apresentação. Espero que tenham gostado e até a próxima.